Saudações, paz e graça, seja com todos. Eu quero cumprimentar-vos a todos na bendita paz do nosso Senhor Jesus. Shalom. Mas uma live que vamos tratar do livro de Gênesis, do capítulo 5 ao capítulo 12. E vamos falar de alguns pontos aí que já está em cima na descrição. Quem foi o Enoque, quem foi Noé, os filhos de Noé, os significados dos nomes dos filhos de Noé, os continentes que eles representam, quem foi o Nimrod, quem foi a mãe de Nimrod, quem foi Abraão, quem foi a esposa de Abraão, quem Lote era para Abraão. Não, são esses pontos que eu vou estar aqui explicando para o seu crescimento, para o seu conhecimento. Então, desde já eu quero agradecer todos aqueles que estarão participando desta live, todos aqueles que estarão deixando as suas mensagens, comentários. Sinta-se à vontade, seja contemplado com a presença do nosso Senhor Jesus Cristo, e que você sinta-se à vontade de deixar seu comentário, deixar a sua pergunta. Será um enorme prazer de eu responder. Então, desde já você está na companhia do missionário Arão. Que Deus continue te abençoando. Antes de eu começar com os tópicos, com a nossa tema de falar do Gênesis capítulo 5 a capítulo 12, permita-me endereçar cumprimentos especiais para o meu camarada e irmão Fernando Matavel, que se encontra na África, Moçambique, na província de Maputo. Eu quero cumprimentar o pastor Paulo, pastor Bispo, e quero cumprimentar toda a leva da igreja evangélica Sal do Mundo e Regeneração de Moçambique. Que Deus continue a abençoar todos os moçambicanos e todos da igreja Sal do Mundo. Eu quero cumprimentar o pastor José Nilton daqui do Brasil, da igreja Adimave. Quero cumprimentar o pastor Fred, o pastor Raimundo, pastor Tiago de Amazônia, pastor José Silva de São Paulo, e pastor Marcos do curso Seminário de Tarso. E desde já eu gostaria de saber se o áudio está saindo perfeitamente para o telespectador nesta live. Vamos naquilo que é o interessante. Quem é o Enoque? Quando nós começamos a olhar na Bíblia, a Bíblia nos conta no capítulo 5. No capítulo 5 a Bíblia vai falando de genealogia. E quando falamos de genealogia, sabemos que estamos falando de nomes. E neste capítulo 5, uma coisa muito interessante é que começa do Adão gerando Sete. A Bíblia não descreve sobre os primeiros filhos de Adão, Caim e Abel. Se formos a olhar no capítulo 5 de Gênesis, o versículo 4, primeiro vou tratar deste capítulo 5. No versículo 4, aqui no Gênesis capítulo 5, versículo 4, diz que Adão gerou Sete. E no versículo 6, diz que Sete gerou Enos. E no versículo 9, Enos gerou Cainã. E no versículo 12, Cainã gerou Malalael. E no versículo 15, Malalael gerou Jarad. E no versículo 18, Jarad gerou Enoque. E no versículo 21, Enoque gerou Matusalém. E no versículo 25, Matusalém gerou Lameque. E no versículo 29, Lameque gerou Noé. Quando falamos deste homem chamado Enoque,
quem era Enoque. É muito importante eu salientar que o Enoque é o sexto homem após Adão. Veja só, no versículo 4, Adão gerou 7. A Bíblia começa a contar a linhagem de Adão, começando do seu terceiro filho, que é 7. Não começa retratando do seu primeiro filho, Caim. Não quando o seu segundo filho, Abel, mas sim começa contando do seu terceiro filho. Depois eu vou explicar por que Deus permitiu ou por que acontece esta ação. Então, Adão gera 7, 7 gera Enos, Enos gera Cainã, Cainã gera Malalael, Malalael gera Gerade, Gerade gera Enoque. Então, Enoque é o sexto homem após Adão. É muito importante sabermos que Adão foi um homem que Deus a criou com as suas próprias mãos, que ele cuidou por todos os detalhes. E Adão, a Bíblia diz que Adão é a imagem e semelhança de Deus. E nós somos a imagem e semelhança de Adão, porque viemos de Adão, Adão veio de Deus. Eu sei que todos nós viemos de Deus. Mas o que acontece é que aqui no capítulo 5, Enoque viveu num momento muito triste, que o mundo estava cheio de iniquidade, que o mundo estava cheio de maldade, que o mundo fazia aquilo que não era agradável na vista de Deus. Uma coisa muito interessante é que havia apenas uma pessoa, e essa pessoa chamava-se Enoque, e Enoque fazia a diferença. A Bíblia conta que Enoque andou nos caminhos do Senhor e Deus estava com Enoque, ou seja, Deus andava com Enoque. Por causa da multiplicação da iniquidade, do pecado dos filhos dos homens ou dos homens, Deus chegou um momento que disse para Enoque: não dá mais para você permanecer diante deste povo pagão. Não dá mais para você permanecer neste povo pecador. Olha a excelência, olha o privilégio que Enoque recebe do Senhor. A Bíblia não nos diz que Enoque julgava as pessoas. A Bíblia não diz que Enoque falava mal das pessoas. A Bíblia nos conta que Enoque andou com Deus e não se viu mais, porquanto Deus para si o tomou. Por que Deus tomou Enoque? Porque a terra estava cheia de maldade. E por causa dessa maldade, Deus acabou tirando Enoque da terra. A Bíblia conta que existem 2 pessoas apenas que foram tiradas da terra: Enoque e Elias. Eu sei que este nome, às vezes, alguns confundem com Eliseu ou com Eli. Então, Eliseu foi o sucessor de Elias, e Eli também sendo profeta, mas ele empenhou muito mais o seu trabalho sacerdotal na época que nasce o profeta Samuel, que é filho de Ana, o pai que é Alcane. Então, este homem chamado Elias, ele também foi tomado por Deus pela carruagem de fogo, cavalo de fogo, e ali Eliseu fala para ele: Senhor, se você for, eu quero seu espírito dobrado, a sua unção dobrado. Olha só, uma coisa muito interessante é que uma unção, nós podemos fazer cálculos naquilo que Deus tem nos dado. Como podemos calcular? Nós sabemos que Deus, quando chama Moisés para liderar o povo de Israel, ou seja, para libertar o povo de Israel do Egito para a terra prometida, chega um momento no deserto que a Bíblia conta que Moisés resolvia o problema do povo e ele se esgotava porque era tanta gente para resolver os problemas. E a Bíblia diz que o seu gerro, vendo Moisés que ficava cansado, ele começa a dar uma
opinião, começa a dar um conselho. Moisés, por que não escolhe homens para te auxiliar? Então você vai ficar para resolver aqueles problemas que os tribos não conseguem resolver. Então eles vão trazer para ti. Uma coisa, quando Moisés faz intercessão, quando ele apresenta a sua preocupação para Deus, quando ele apresenta o seu objetivo para Deus, então Deus fala para Moisés que eu vou tirar uma porção. Uma coisa muito interessante é que uma porção é equivalente a 70 pessoas. Se colocarmos que uma porção ou uma pessoa cheia do Espírito está 100%. Vamos fazer assim, matemática para podermos entender o que eu quero falar. Se uma pessoa cheia do Espírito do Senhor tem 100%, e uma porção equivalente a 70 pessoas, isto quer dizer que Moisés ficou com uma percentagem de 99. Isto seria 99 vezes 70. Aí você faz as contas para saber que uma pessoa cheia do Espírito Santo, quantas percentagens, ou seja, a sua unção é equivalente a quantas pessoas. Uma coisa muito tremenda, uma coisa esplêndida e magnífica. Então Elias também foi levado para o céu numa carruagem do fogo. Então, quando Deus tira Enoque, quando chegamos no capítulo 6, nós vimos um homem, lá nos primeiros versículos, que a versão que nós usamos, que a tradução está um pouco errado, a tradução olhando naquilo que é a Sagrada Escritura na linguagem hebraica, porque a Bíblia diz que Deus não é filho do homem para que minta ou se arrepende, mas aqui no capítulo 6 diz que Deus se arrependeu por ter criado o homem. Se Deus não é filho do homem que minta, ele não é filho do homem que possa se arrepender, então como que a Bíblia narra dizendo que Deus se arrependeu por ter criado o homem? Ou seja, ou a tradução está errada, ou o Deus que nós pregamos, ele não tem uma certa posição fixa. Se ele diz que não se arrepende, e o outro ele diz que se arrepende, não. Há algumas dificuldades aqui na tradução lateral do que é das Escrituras. Mas o que é interessante é que Deus acha graça neste homem chamado Noé. Então Noé é chamado para ele construir a arca do Senhor. E a mesma arca que Noé vai construindo, os fatos e os acontecimentos que vai acontecer ao decorrer no tempo de Noé, é a mesma coisa que Jesus vai narrando no livro de Mateus 24, 37 até lá os seus 42, que nos últimos dias vão ser igual aos tempos de Noé. Por quê? Seria igual ao tempo de Noé? É porque na época de Noé, ou no tempo de Noé, as pessoas bebiam, as pessoas casavam, as pessoas insultavam, as pessoas cometiam imoralidade sexual, cometiam adultério, e ninguém se arrependia. Então Deus levanta este homem íntegro, um homem justo, e chama ele e dá uma missão. E qual era a missão de Noé? A missão de Noé era de construir a arca do Senhor. E essa arca seria um meio pela qual Noé seria salvo. Não apenas Noé, a família dele, não apenas a família dele, os animais, não apenas os animais, e qualquer pessoa que estivesse disposto a se arrepender. Só que o que acontece? As pessoas zombavam de Noé, chamavam de Noé que era maluco, chamavam de Noé que seria impossível que Deus inundasse a terra com dilúvio. Isso não aconteceria jamais
Então chamava que Noé estava delirando, porque já estava sendo velho demais. Eu imagino as pessoas passando, vendo Noé naquela obra tremenda, naquela obra de engenharia de primeira mão, olhando para Noé dizendo: esse velho, o que está fazendo? Acha que ele é Deus? Se considera mais inteligente, mais que quem? Mas Noé não desistiu, mesmo na zombaria, mesmo as pessoas tirando palavras negativas para ele, para lhe fazer desanimar. Ele persistiu e construiu a arca. Segundo a história, conta que Noé, ele gastou o tempo de 120 anos construindo a arca e também pregando a mensagem do arrependimento. Olha, uma coisa muito interessante é que Deus não faz algo antes de avisar as pessoas aquilo que vai acontecer. Não, Deus avisou a Noé aquilo que iria acontecer, e Noé pregou sobre a justiça de Deus, ele pregou sobre o arrependimento, mas as pessoas, eles não quiseram se arrepender, até que houve o dilúvio. Ok, eu quero falar um pouco da arca no sentido simbólico, no sentido espiritual. O que a arca representava? A arca era um tipo do Senhor Jesus Cristo. Por que a arca simboliza Cristo? Ou por que é um tipo do Senhor Jesus? É porque a arca era a provisão divina, ou é provisão divina de Deus. Por que é provisão divina de Deus? É porque a arca, ela poderia salvar qualquer pessoa que entrasse nela. Deixa eu chamar a tua atenção aqui. Se a arca é tipo do Senhor Jesus, eu estou dizendo que quando alguém entra na vida, quando alguém aproxima-se de Jesus, quando alguém aceita Jesus entrando na vida dessa pessoa, então esta pessoa é salvo. Então a arca é o tipo de Cristo ou de Senhor Jesus Cristo, porque é uma provisão divina. Não, todo aquele que estaria na arca no tempo de Noé, essa pessoa salvaria-se a sua vida. O que acontece aqui? É porque a arca foi um lugar de refúgio da ira de Deus. Se a arca de Cristo, ou a arca que Noé construiu com suas próprias mãos, representa o tipo do Senhor Jesus Cristo, eu estou dizendo que no livro de João 3,17 diz que a condenação é para aqueles que não acreditam em Cristo Jesus. A condenação começa aqui, ainda nesta vida. Então, se a arca era a provisão divina para que todo aquele que entrasse nela pudesse se salvar, então a arca é um refúgio da ira de Deus. E como que a gente vamos nos refugiar da ira de Deus? Acreditando em Cristo Jesus. Quando acreditamos em Cristo Jesus, entramos na arca, que é a provisão do próprio Cristo. Então a ira de Deus não irá nos alcançar. Isso nós fizemos por arrependimento e a conversão e a crença em Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador único nas nossas vidas. Então a arca possuía apenas uma porta. Isso é uma coisa muito tremenda e importante. A arca só tinha uma porta, uma entrada e uma saída. E quando Deus a fechou e cessou toda a oportunidade de misericórdia, Cristo é a porta, mas o convite para entrar não será estendida para sempre. O que quer dizer isso? Se Jesus é a porta, eu lembro no livro de João 10, ele diz que eu sou a porta das ovelhas. Ele não diz que eu sou uma das portas das ovelhas. Ele é a porta para entrar no curar. Jesus era a porta para alguém entrar na arca. Quem fecha a porta não é quem entra, é o dono da porta. Olha, uma coisa muito tremenda é que essa porta tem autoridade divina. E essa porta possui uma fechadura que não se tranca por dentro, mas sim se fecha por fora. Muitas das vezes nós reclamamos por aquilo que
tem acontecido na minha e na sua vida. Eu começo a pensar na vida de Noé naquela arca. A Bíblia diz que Noé tinha que escolher dos animais. Uma coisa muito interessante aqui é que ele tinha que escolher dos animais fecundos, que não eram estériles, que tinha que produzir, porque caso ao contrário, aquela espécie não iria se multiplicar, porque depois do dilúvio não havia mais nada, ou seja, a terra já tinha sido limpa. Imagina esta visão que Noé tinha que ter, este discernimento de saber que aquele animal ou aquele par de animais é fecundo e deve estar na arca, para que depois do dilúvio eles possam se multiplicar. Uma coisa muito interessante aqui é aquilo que diz sobre os estudos, sobre a ciência, sobre a decomposição dos corpos que estavam. Eu começo a imaginar, se no tempo de Noé choveu 40 dias e 40 noites, uma coisa muito interessante você tem que saber, a água que encheu na terra não foi de chuva. A Bíblia diz que rompeu-se a terra e a água saiu. Lembra daquilo que está escrito no livro de Gênesis? Aqui no livro de Gênesis, tem um versículo que nos dá a entender por que a água rompeu-se dentro da terra. Aqui no Gênesis capítulo, vou puxar aqui a Bíblia, aqui no Gênesis capítulo 1, versículo 6, então disse Deus, haja uma expansão no meio das águas e haja separação entre águas e águas. Ou seja, a criação do mundo, a terra estava inundada e o abismo estava, e o Espírito do Senhor pairava sobre as águas. E quando Deus começa a dizer, haja separação das águas, e haja separação entre águas e águas. Então a água se separou por volta, e a água que tinha que estar aqui no meio, houve uma separação para baixo. E essa separação gerou lagos, gerou rios e as demais sítios. E essa água, quando chegou o tempo do dilúvio, a terra rompeu-se e a água começou a sair. E com a chuva, então, a terra ficou inundada. Então Noé não tinha como ir comprar, Noé não tinha como sair. A Bíblia diz que Deus fechou a porta por fora e Noé não tinha como sair. Ele só poderia olhar pela janela. Uma coisa muito interessante é que depois de 40 dias, porque depois choveu 40 dias e 40 noites, e a água não desapareceu do dia para a noite. Noé teve que ir navegando em cima das águas até que a água baixasse, até que não houvesse mais dilúvio. Eu começo a imaginar como que Noé ele tirava as necessidades dos animais, de elefantes, zebra, leões, tigre e as demais animais que fazem necessidade. Então, ele não poderia ter essa capacidade de fazer essa limpeza, mas ele também não podia sair para ver, apenas ele poderia olhar pela janela. Eu imagino Noé estando dentro da arca e ele tendo aquela ansiedade, porque imagina só, nem nós que estamos na pandemia hoje em dia, a pessoa tem ansiedade de sair para fora e tem essa liberdade de sair com uma máscara. Então imagina Noé, uma porta que Deus tinha fechado, que ele nem poderia olhar para fora. E Noé, em algum momento, ele queria respirar um ar puro. Ele poderia parar da janela para poder respirar. Só que uma coisa muito interessante é que quando Noé abria a sua janela para respirar ar puro, o que acontecia é que a decomposição dos corpos dos animais fedia mais que dentro da arca.
Imagina bilhões de pessoas que não entraram na arca de Noé. Eles ficaram sobre o dilúvio e eles morreram afogados e apodreceram. Então imagina a decomposição desses corpos de animais. Então ele não poderia ficar por fora. O que eu quero dizer com isso? Dentro da arca está fedendo, mas lá fora está pior. Dentro da arca está fedendo, mas fora está mais que pior. Qual a mensagem que nós podemos aprender uma lição aqui? Não importa se falam mal dentro da igreja, mas saiba que fora está pior que dentro estão falando mal. Se não estão te dando oportunidade, se estão falando que a sua roupa não é cara, se está falando que seu emprego, se você não prega bem, se o pastor não te olha como deve ser, não te dá atenção, não intercede por ti, ei, não saia da arca, porque lá fora está mais pior que dentro da arca. Por que dentro da arca era um lugar de conforto? É que mesmo que chovesse, a água não entrava, mesmo que viesse um vendaval, as ondas não poderiam abalar a arca, e lá havia luz. E fora não tinha luz porque estava a chover 40 dias e ninguém poderia acender nada. E todos que ficaram por fora, eles ficaram afogados com o dilúvio. E assim Deus exterminou todo o ser, todos os homens e animais que não estiveram dentro da arca por causa da sua vida que não agradava a Deus. Ou seja, Deus fez uma limpeza tremenda. Só depois que Noé, o dilúvio acabou, ou antes do dilúvio acabar, nós encontramos que choveu 40 dias. E 40 dias, este número é um número que simboliza a justiça de Deus. É um número de juízo de Deus, número 40. Eu vou começar por aqui. No tempo de Noé tinha que chover 40 dias. 40 dias Deus julgando a terra, Deus julgando o povo, Deus julgando as pessoas. Quando saímos do tempo de Noé, nós vamos para Egito. Nós vimos 400 anos Deus julgando Israel. E Deus julgando os opressores de Israel. Uma das coisas que fez Israel ser escravo no Egito era por causa da sua fé, por ele terem deixado a sua fé se abaixar até no nível 0. Você pode não entender isto. Após de José ter interpretado o sonho de Faraó, 2 anos depois José manda chamar o seu pai para Egito. A Bíblia conta que todos os anos que Israel ficou no Egito é de 430 anos. Então, no 430 anos, 30 anos foi 30 anos de liberdade de Israel no Egito. Não era escravo. Eles não entraram para ser escravos. Eles entraram porque José era governador de toda a terra. Ele era segundo o faraó. Ele estava abaixo de faraó. Ninguém levantava o pé, ninguém levantava a sua voz se José não permitisse. E Israel ficou lá 5 anos de fome, passou, mas 24 anos eles vivendo. José morreu, Jacó morreu, e os patriarcas se multiplicaram e começou a haver uma grande nação. No Êxodo capítulo 1, eles se deixaram quando chovia do Egito com autoridade, mas quando se levanta o outro faraó, ele usa uma astúcia. Então, por que usa uma astúcia? Porque Israel havia deixado de observar os mandamentos do Senhor lá no Egito. E a sua fé se abaixou e eles foram escravizados. Mas Deus disse para Abraão que eu vou castigar. Quem irá castigar? O meu povo. O opressor do meu povo também será castigado. O que está acontecendo? Israel ficou 400, que é 40 vezes 10. Então, esse é o número 40. Deus manda 10 pragas julgando
Egito. Saindo do Egito, nós encontramos em Israel 40 anos. Olha só, que coisa tremendo. É tremendo. Então, 40 sempre é um número do julgamento de Deus. 40 é um número que Deus traz seu juízo para o povo, para a sua igreja. Aí, Noé sai da arca, ele planta uma vinha que produziu vinho e bebeu até ao ponto de ficar bêbado, embriagado. E por causa do calor que o álcool produziu, ele se despiu em sua tenda enquanto dormia. E este fato conduziu a uma tragédia. Qual é a tragédia? É porque o seu filho, Cão, ele viu a nudez do pai. O pecado de Cão foi falta de respeito com seu pai. Ao invés de honrar o teu pai, como diz Êxodo 20, que temos que honrar os nossos pais, ele foi ter com seus irmãos e ele contemplou com satisfação e acabou contando a desgraça do seu pai, a nudez do pai. Então, quando Noé despertou, ele soube do comportamento do filho e ao invés de amaldiçoar o Cão, ele também amaldiçoou a descendente do Cão. A maldição caiu sobre Canaã. A Canaã que nós conhecemos, Canaã, terra prometida, que Canaã vem do nome do filho de Noé, Cão, Canaã. Só os descendentes de Canaã, que são os filhos, são os netos de Noé, que são os filhos do filho de Noé, Cão, então eles se estabeleceram na terra dada para Israel. Essa terra que maná e leite e mel não faltaria. Então, os descendentes de Canaã tinham uma tendência de imoralidade, de como essa imoralidade de Sodoma e Gomorra. Então, os cananeus, eles foram dominados e escravizados por Israel e muitas nações gentios. Então, isso foi um papel que foi acontecendo, foi se gerando. Então, o que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu? É que o Sem, como está na descrição, o Sem representa a Ásia, o continente asiático, e o Cão representa a África. Então, o Cão representa a África. África que densorou, né, a maldição sobre Canaã. E a tradição diz que o neto viu e chamou o pai, que não o repreendia. Então, é uma profecia que se cumpre quando Canaã é conquistado por Josué. O que é que quero que você entenda? É que o Cão representa, o Sem representa continente asiático, enquanto o Cão representa África. Mas quando Josué descobre que o pai viu, ou seja, o neto viu a nudez daquilo que aconteceu com o pai, e que ele não foi repreendido. Os netos de quê? Os netos de Noé, que são os filhos de Cã, não foram repreendidos, mas foram amaldiçoados. Então, quando Josué é colocado na liderança para conquistar a terra prometida, então Josué vem da linhagem do filho de Noé, Sem, o semita. Então, Josué é aquele que vai lutar contra o seu primo, que são os netos de Noé, que são os cananeus. E o Sem
é o irmão de Cã, que são filhos de Noé. Então Josué ele vai lutar com seus primos cananeus. Então, porque ele vem dos filhos de Sem, que são semitas. Então, Jafé ele ocupa o continente europeu no livro de Atos 17, versículo 26. E depois Alexandre o Grande, o Jafé. Então, nós vimos por aí. E depois disso, levanta-se um homem chamado Nirode, quando vimos a Torre de Babel. Nirode foi o fundador de Babilônia e o construtor de Nínive. Se for a ler no livro de Gênesis, capítulo 10, 8 a 12, ele vai descrever que Cuxi, ele nasce Nirode. Então, Cuxi, ele é o neto de Cã. Então, Cã vai nascendo, na linhagem de Cã vai nascendo o Cuxi que vai nascer o Nirode. Então, Nirode é o primeiro rei mundial, é o tipo de anticristo encarnado. Então, Nirode, ele foi o primeiro fundador da Babilônia e construiu a de Nínive. Por isso, não tenha medo quando Deus manda Jonas para Nínive para pregar o arrependimento. Era por causa da cultura, porque quem dominou essas terras foi o Nirode. Eu vou descrevendo quem era Nirode, como ele se apresentava. Então, o Nirode aqui, vamos entender que Nirode, ele foi o fundador do Império Babilônico. Ele fez uma grande construção, uma grande engenharia, como nós conhecemos de Torre de Babel, uma construção que ele construiu a torre que tocou até o céu, uma torre arranha-céu que chegou até no céu. Então, destacou-se por ser o primeiro e poderoso na terra, mas desagradou a Deus a construção de Torre de Babel. Ok, vamos ver os motivos. Um dos motivos que os impulsionava a construção era que se desejavam se exaltar pessoas. Façamos-nos um só nome. Então, quando Nirode ele ocupa essa posição, quando Nirode ele se coloca como o rei de toda a terra, então ele começa a se ver como um Deus. Diz que nós vamos não vamos nos expandir, nós não vamos encher a terra. Lembra do Gênesis capítulo 1, versículo 28, que diz: sejam fecundos e multipliquem-se, encha sobre a face da terra. Ele se opôs contra essa ordem. Ele diz que vamos construir um arranha-céu. Então, Deus excluíram a Deus de seus planos. Então, pela sua misericórdia, Deus se recusou a permitir que este esquema maligno tivesse um êxito. Então, Deus confundiu as línguas e aí houve uma confusão, onde que nós encontramos o nome de Torre de Babel, quer dizer, confusão ou Babilônia. Nirode formou e implementou um reino de oposição a Deus. E ele é a primeira figura, o tipo de anticristo, caçador contra Deus. A versão que eu e você estamos usando é uma versão que tem uma tradução de algumas palavras que está errado. Porque quando lemos sobre a história de Nirode, capítulo 10, começando o versículo 8, diz que Nirode era um poderoso caçador na presença do Senhor. Essa versão está errada, porque Nirode era caçador contra Deus. Ele não era caçador poderoso na presença dele, ele caçava Deus. E essa caça
era persistente. Então, o nome de Nimrod vem da palavra marad, que quer dizer rebelar-se. E era o neto de Cã. O início do seu reinado foi na Babilônia. E este reinado você vai ver no Apocalipse 17, versículo 1 e 2, quando fala da grande prostituta, quando fala daquela mulher meretriz, aquele que bebe o sangue dos santos e fica embriagada. Nimrod é um tipo de anticristo. Anticristo é aquela pessoa que sempre luta contra Cristo. Quando nós formos a olhar no livro de Isaías, capítulo 14, versículo 12 a versículo 15, nós vimos orgulho de Luzeiro. Ele diz que eu vou colocar o meu altar acima do altar do Altíssimo. Eu quero ser mais que Deus. E nós vimos que aqui no livro de Isaías, capítulo 14, taxativamente o versículo 13, diz que ele era a estrela cadente e ele caiu. E no livro de Lucas 10, versículo 18, Jesus diz que eu vi o Satanás caindo, feito um raio, feito uma relâmpago. E quando ele cai, ele não cai na terra. No livro de Efésios, ele afirma que ele se estabelece nas regiões celestiais. Ele não está no céu, mas está assim nas regiões celestiais. Olha que coisa tremenda. E há pessoas que acham que expulsam o diabo. E há pessoas que acham que têm autoridade sobre o diabo. Isso é uma mera especulação, isso é mentira. Quando você ler os livros de evangelhos, a Bíblia não nos diz que Jesus nos deu autoridade de expulsar o diabo. No livro de Tiago diz que temos que resistir ao diabo e ele fugirá de nós. Quando a briga no livro de Judas, a briga do anjo do Senhor com Satanás sobre o corpo de Moisés, nenhum anjo não expulsou o Satanás. Diz que o Senhor que te detenha. E está cheio de pastor, pregador, que nós expulsamos o diabo no nome do Senhor. Essa autoridade você leu em que versículo? Em que livro da Bíblia? A Bíblia diz que eu vos dou autoridade para expulsar demônios, para curar os enfermos, até ressuscitar os mortos. Nunca fomos dados autoridade para expulsar ao diabo, mas sim de resistirmos ao diabo e ele vai fugir de nós. E Pedro vai dizendo que ele é como um leão que está bramando, rugindo à procura de quem possa tragar. O que temos que fazer? Sermos vigilantes. E aí vamos resistir. Como que nós vamos ter essa força, esse poder de resistir? Nos aproximando-se do Senhor. E o Senhor vai se aproximará de nós. Está cheio de pastor que amarra o diabo na cintura, nas mãos, joga no chão, começam a pisar, outros manda no inferno. Quem disse que o diabo, quando você o amarra, você o lança no inferno? Se fosse assim, cada pastor, cada pregador que amarra o diabo e manda no inferno, então o diabo já terá morrido há muito tempo. Quantas pessoas que amaram o diabo no nome do Senhor, ele já teria morrido sufocado há muito tempo, mas todos os dias nós amaramos ele. Por que ele não morre? Todos os dias as pessoas o expulsam. Por que ele não vai embora? Porque ele é persistente. E este que o amaram, por que ele não fica preso? Então vamos ler a Bíblia e analisar. Então Nimrod é um tipo de anticristo. Anticristo encarnado, ao que tudo indica que foi um líder do empreendimento, ou do grande empreendedor, quando ele constrói a Torre de Babel. Então ele era considerado um deus. Na Babilônia, as margens do rio Eufrates, com 82 quilômetros da moderna Bagdá, no Iraque. Então o Torre de Babel, o reino de Satanás, foi implementada e houve uma unidade na rebelião, independência de Deus.
orgulho. Então, o Torre de Babel se tornou sinônimo da algazara, confusão. Ok, o que está acontecendo aqui? O Babel é um modelo de um zigurante. Quando falamos de zigurante, estamos falando de uma edificação para uma adoração de deuses. Zigurante. Então, esses deuses aqui, o tempo de Nimrod, de Babilônia, eles acreditavam, eles criam que os deuses desciam para falar com os homens no topo do zigurante. Usaram tijolo feito pelas mãos dos homens e não as pedras. O que acontece é que Nimrod, com a cultura que eles haviam se adaptado, eles acreditavam que os deuses, eles desciam do céu para falar com os homens. Veja lá o raciocínio de anticristo, porque Nimrod, nós sabemos que é um tipo, ou é a figura de tipo de anticristo, que é o caçador contra Deus. Então, eles acreditavam que os deuses vinham, desciam dos céus para os homens poderem falar com eles. Só que Nimrod faz ao contrário. Ele faz o que? Ele constrói o Torre de Babel, que arranha os céus para que os deuses adorassem a ele estando em cima. Ele queria estar em cima dos deuses. Então, a palavra zigurante, então, era a edificação desta casa, um templo desses deuses que eles vinham para ser ofertado, para eles serem consultados para falar com os homens. Uma coisa muito interessante aqui é porque a construção de Torre de Babel fora feita em tijolo. Veja só que engraçado. O tijolo todo tem uma medição igual, tem os mesmos centímetros. Os homens estavam na mesma posição, na mesma linha, e eles queriam estar na mesma linhagem. Só que Deus não nos vê assim. Deus nos constrói como pedras, e uma pedra, ela completa uma outra pedra. E aí, o anticristo, que é um Nimrod, que é uma prefiguração de anticristo, é uma figura de tipo de anticristo, Nimrod, ele vai caçando o Senhor, ele vai querendo ser como um Deus, para que as nações, todas as nações pudessem adorando a ele como um Deus. Ele foi implementando a sua heresia, a sua idolatria do Babel ou da Babilônia até Nínive. Por isso Nínive foi uma cidade idólatra também, por causa do poder e por causa do domínio de Nimrod. Então, quando Nimrod morreu, só que eles não abriram as mãos, ou não abriram a mão da cultura de fazer o que? Aquilo que não agradava a Deus, e deixar aquilo que Deus reprovava. Eles continuaram a ser idólatras. Se lê o capítulo 4 no livro de Jonas, principalmente versículo 10, versículo 11, na discussão ou na conversa entre Deus e Jonas, Deus começa a falar: como que eu vou destruir um povo que ele não sabe discernir o que está na mão esquerda e o que está na mão direita? Você zangou porque essa abóbora aqui morreu, que você não plantou, não fez crescer. Então, você acha que eu não tenho mais compaixão por este povo de 30.000 do que uma abóbora? Aí vai vendo essa discussão, mas o que eu quero dizer é que eles já haviam crescido, educado na idolatria. Mas quando Jonas chega, ele prega a mensagem e eles se convertem, se arrependem, e Deus poupa aquela cidade, diferentemente da cidade que aconteceu em Gomorra e Sodoma. E vamos falar de mãe de Nimrod. Bom, como qualquer pessoa, ninguém vive para sempre.
ninguém vive para sempre, como qualquer um de nós. Nós sabemos que o homem nasce, cresce, reproduz-se e morre. Esse é o ciclo da vida de um ser. Então, Nimrod nasceu, mas ele tinha que morrer, porque era uma pessoa, ele não era um Deus. E a mãe de Nimrod, que é chamado de essa mãe também idólatra, mãe de idolatria também. Então, essa senhora chamada Semiramis, ela foi mãe de Nimrod. Quando este morreu, ela engravidou. Olha, uma distorção da verdade. A mãe de Nimrod, quando Nimrod morreu, ela não queria que as pessoas acreditassem que o seu filho morreu. E quando o filho morre, ela engravidou. E ele vai falando que Nimrod não morreu. Então, se não morreu, o que aconteceu? Nimrod já era considerado um deus e as pessoas acreditaram nela que Nimrod não tinha morrido, mas o que tinha acontecido? Então, quando ela engravidou, ao nascer, chamou o bebê no nome de Tammuz. Então, quando ele engravidou, ele disse que Nimrod não morreu, mas ele voltou no meu ventre para ele ser gerado novamente. Então, quando nasce esse bebê, sorte dela, né, que foi um menino. Nós não sabemos se fosse uma menina o que ela teria dito. Então, ele nasce um menino e chama de Tammuz, dizendo que essa é a reencarnação de Nimrod. Ou seja, a palavra Tammuz quer dizer reencarnação de Nimrod. Ou seja, Nimrod, quando morreu, ele se encarnou no outro corpo. Então, esse processo de reencarnação é chamado de Tammuz. Então, aqui encontramos a semente da idolatria a Maria e o Espiritismo. E por isso, em algumas igrejas, você vai ver um quadro de Maria com um bebê. E ela idolatrando que é Maria. Então, essa idolatria começa aqui na Babilônia. Começa aqui com Semiramis, a mãe de Nimrod, dizendo que o filho não tinha morrido, mas sim tinha se voltado para seu ventre. Ele se reencarnou no outro corpo. E esse corpo é chamado de Tammuz. Esse processo de reencarnação, ela deu o nome de Tammuz, que é Nimrod reencarnado. Ela queria perpetuar o reinado do filho, o reinado de tipo de anticristo, que não se aceita a derrota. Então, Tammuz, todos os anos do inverno, no dia 25 de dezembro, quando era celebrado o nascimento de Nimrod, iam às florestas e colocar um presente para honrar Nimrod. O que acontecia? Esse processo. Então, Tammuz, este menino foi nascido no dia 25 de dezembro, que é inverno. Por isso que existem muitos que pregam que Natal é o nascimento de Jesus. Isso é mentira. Se você ler a Bíblia no livro de Lucas, vendo o mês que Zacarias foi e entrou no templo para oferecer o sacrifício, e ler o livro de Crônica, aí você vai ter uma ideia. Jesus não nasceu em dezembro. Não nasceu em dezembro, mas sim em outubro. Bom, nós estamos falando disso. Então, as pessoas saíam das suas casas e eles iam para a floresta para o quê? Para oferecer sacrifício a um Deus nas florestas. Quem é esse Deus? Era Nimrod. E por isso, quando chega 25 de dezembro, as pessoas ainda tiram presente debaixo das árvores de Natal. Aí tem Papai Noel. Por causa desta tradição, por causa dessa idolatria que
que partiu na Babilônia, no Babel, por causa da mãe de Nirodes, Semiramis. Então, quando chegasse inverno, por quê? Porque em Israel, o mês de dezembro é o mês de inverno, é ao contrário. Em outros continentes que dezembro é verão. Em Israel, dezembro é tempo de frio. Lá, a nevada. Então, eles saíam das suas casas, iam para a floresta para adorar. Então, tiravam as suas ofertas, suas oferendas embaixo das árvores de Natal. E aí você está aí comprando grande árvore, colocando presentes, você nem sabe o que significa, nem sabe de onde que vem essas árvores. Tudo começa aqui, por causa do nascimento do segundo filho de Semiramis, que ele acreditou, enganou as pessoas dizendo que era Nimrod reencarnado. Tammuz. Então, ele nasceu no dia 25 de dezembro, que era inverno, e eles celebravam esta data. Iam para a floresta entregar seus presentes, ou colocavam os seus presentes debaixo das suas árvores de Papai Noel, árvores de Natal que você coloca os presentes. Idolatria. Então, Nimrod começou a ser conhecido como Baal, e adorando pelos babilônios como um deus Sol. E no Egito era conhecido como deus Ra. Então Semiramis também era conhecida. Semiramis, estamos falando de que é mãe de Nimrod, também era conhecida e era adorada como a rainha dos céus, deusa e mãe. Astarote, Osíris, Afrodite, então são as mesmas em outras culturas, vão adorando ela como uma deusa, como uma rainha. Então o Constantino também não ficou de fora, ele introduziu a mesma heresia como Vênus. Então ele introduziu como Vênus e o seu Cupido como o culto à rainha do céu, e se torna a mediadora entre Deus e os homens. O Vênus, então, era uma rainha do céu que eles achavam que era mediadora entre o quê? Entre Deus e homens, assim como o Espírito Santo, que é mediador entre Deus e os homens. Então, uma heresia. Não estou dizendo que Espírito Santo é heresia. Não. Não é idolatria. Espírito Santo é que é a verdade intermediária, a ponte entre nós e Deus. Mas o Vênus, sim, é uma idolatria. Esse ponte de Vênus que é mediador entre Deus e os homens. Isto é uma idolatria. Então, saindo um pouco de Nimrod, então, vamos chegando para Abraão. Abraão, como nós conhecemos, ele foi o tipo de homem que tinha um coração puro, sincero. Só que o que muitos não sabem é que Abraão, ele não foi um adorador. É estranho, né? Ele não nasceu sendo adorador. Por quê? Porque nós sabemos que Abraão, ele nasceu em Ur dos caldeus, que era a cidade da Mesopotâmia, que ali tinha uma civilização suméria altamente desenvolvida. Mas ele não era adorador de Deus, mas sim de deuses. Naquela região onde que ele se encontrava, Deus aparece para Abraão dizendo para ele deixar a sua cidade, deixar a sua casa. Só que Abraão, ao invés de sair da sua casa sozinho, ele levou a sua família. E a sua família, antes de sair da cidade, o seu irmão, ele morre. Agora vamos ver o Gênesis capítulo 11, o versículo 27. O que acontece? Gênesis 11, 27.
Estas são as gerações de Terá. Terá gerou Arã, que quer dizer cantar, e Arã gerou Ló, Naor e Abraão. Arã morreu antes do seu pai Terá, na terra do seu nascimento, em Ur dos Caldeus. E Abraão e Naor tomaram mulheres para si. O nome da mulher de Abraão era Sarai, e o nome da mulher de Naor era Milca, que quer dizer conselho, filha de Arã, que foi o pai de Milca e de Isca. Isca quer dizer discernimento. Sarai também quer dizer contenciosa, foi estéril e não tinha filhos. Olha uma coisa muito engraçada. Quando Deus chama Abraão, Abraão era uma idólatra. Isso para ele não era pecado, porque ele cresceu naquela cidade de idolatria. Mas Deus aparece para Abraão, para ele deixar tudo. Ele vem, um certo dia, ele vem falar para seu pai: pai, eu me encontrei com um Deus desconhecido, me disse para sair daqui de casa. O pai achou que ele era maluco, mas por tanta insistência, convicção e crença e a fé que Abraão tinha no Deus desconhecido, o pai quis sair com o seu filho. Só que na caminhada, o que acontece é que o seu irmão Arã morre. Eles tiveram que sepultar, ainda na mesma cidade, era antes dele sair da cidade ou atravessar as fronteiras da cidade. O sepultaram na mesma cidade, não na casa onde ele vivia, só na mesma cidade. E ficaram ali prestando homenagem, o luto, e Deus fala de novo para Abraão. Só que antes de Deus falar de novo para Abraão, Abraão e Naor, eles pegaram as filhas de quem? De Arã, e casaram-se, Milca e Isca, e casaram-se. Agora eu quero que preste muita atenção nessa história, porque é uma coisa muito complicada, mas é simples de entender. E por isso muitos não entendem porque que Abraão, quando desceu para Egito, ele falou para Faraó que Sarai era sua irmã. Muitos não sabem porque que Abraão disse que Abraão mentiu. Abraão não mentiu, Abraão falou a verdade. Eu vou explicar por quê. Quando Deus fala para Abraão sair da sua casa, era para ele sair sozinho, mas levou a sua família. E alguém morreu no caminho. Arã morreu. Ele tinha 2 filhas e um filho. O filho chama-se Ló. E as 2 filhas, uma chama-se Isca e a outra chama-se Milca. E essas 2 filhas e um filho eram filho de Arã. E quando morre Arã, Abraão e Naor, ele casa essas 2 filhas. Só que antes dele casar essas 2 filhas, o que acontece? Segundo o costume deles, quando um filho morresse, enquanto tinha filhos, o seu pai adotava os seus netos. Então, quando Arã morreu e deixou a Milca, Isca e Ló, ele adotou esses 3 filhos do seu filho, ou seja, adotou seus netos, Terá. Então, quando Terá adota os seus netos para ser seus próprios filhos, então Abraão e Naor passam a ser irmãos de Ló, de Milca e Isca. Então, Abraão casou a Isca e Naor casou a Milca. Isca é Sarai. Então, quando Abraão casa Sarai, enquanto seu pai Terá havia adotado os seus netos para ser seu filho, então Sarai passa a ser irmão de Abraão, não biológico, mas adotiva. Por isso, Abraão, quando chega no Egito e o faraó pergunta para Abraão: quem é essa mulher? Ele diz que é minha irmã.
ela não mentiu. Por quê? Porque é uma adotada do seu pai. E eles passam a ser irmãos. E Ló, além de ser seu sobrinho, ele passa também a ser seu irmão. Então, por Abraão ter casado, a irmã de Ló passa a ser seu cunhado. E Deus aparece mais uma vez, já no livro de Gênesis 12, para Abraão sair da sua casa. E desta vez Abraão obedeceu, mas não quis deixar o seu cunhado, que é Ló, e não quis deixar o seu sobrinho, que é Ló. Ou seja, como o pai de Ló e da Isca e Milca haviam morrido, então Ló ocupava o lugar do pai dele, Arão. Então, Ló para Abraão era o sogro e Abraão era Ger. Então, havia uma grande responsabilidade de grau parentesco entre Abraão e Ló. E por isso, quando começa a briga entre os pastores de Ló e de Abraão, então Abraão não tinha autoridade nem de expulsar Ló, porque Ló ocupava 3 grandes cadeiras no sentido dele. Ele era sobrinho de Abraão, então, sendo irmã de Sarai, ele era cunhado de Abraão. Por seu pai Ló havia morrido, ele era como o pai de Sarai, então, era como o sogro de Abraão. Ele não poderia dar ordem ao seu sogro. E aí fica a história de Gênesis capítulo 5 e Gênesis capítulo 12, que Deus continua abençoando a sua vida. Eu creio que tenha ajudado a entender melhor a respeito da vida de Enoque, na vida de Noé, na vida dos filhos de Noé, Cã, Sem e Jefté, na vida deste homem chamado Nirode, e na mãe de Nirode, e na vida de Abraão, e o nome da esposa de Abraão, e essa caminhada. Um forte abraço, até a próxima oportunidade, se Deus quiser. Fica com Deus.